Concluído o Concílio de Nicéia, parecia restaurada a unidade da Igreja e banida a heresia ariana. Entretanto, enquanto dos púlpitos era proclamado o ministério da divindade de Cristo, a falsa doutrina continuava a difundir-se a portas fechadas. Santo Atanásio, patriarca de Alexandria, tentava converter os desertores, mas estes, em sua fria razão, permaneciam incomovíveis. Por todo o Ocidente, grande parte do Oriente, os arianos adquiriram força. O mundo parecia ceder ao erro. No deserto, porém, Santo Antão tinha misticamente a divindade de Nosso Senhor. Era ele um testemunho vivo dessa verdade de fé. Santo Atanásio então mandou buscá-lo, e na mesma noite em que chegou à cidade de Alexandria, incontáveis cristãos e hereges reuniram-se na basílica para vê-lo. O nonagenário eremita, que pela simples presença impunha respeito, sentou-se perto do altar. Em seguida, o patriarca tomou a palavra e glorificou a natureza divina do Redentor. De súbito, uma voz saída do meio da multidão protestou. Santo Antão espantou-se com aquela indecorosa interrupção e pediu a tradução do que ouvira, pois não compreendia o grego. O Senhor era apenas um homem criado por Deus e sujeito à morte e à transição. Traduziram-lhe. Santo Antão ergueu-se e exclamou: Eu o vi. Um frêmito percorreu as naves da igreja. Ele o viu. Ele viu a divindade do Senhor, diziam os fiéis de joelhos. Mas que bela e lógica doutrina exposta no concílio, a imponente voz desse homem, para quem a verdade da natureza divina de Cristo se tornara quase uma evidência em virtude de uma visão sobrenatural, foi o maior golpe que a heresia recebeu. Eis um exemplo do valor e da contribuição de um testemunho vivo. Ora, mutatis mutandis. Deve-se dizer que este trabalho nasceu também de um testemunho do autor. A figura de Plínio Correia de Oliveira. Plínio Correia de Oliveira nasceu em São Paulo, Brasil, a 13 de dezembro de 1908, filho de Dr. João Paulo Correia de Oliveira, advogado procedente de uma ilustre família do Pernambuco, e de Dona Lucília Ribeiro dos Santos Correia de Oliveira, oriunda da tradicional aristocracia paulista. Plínio passou sua infância e adolescente no sereno ambiente familiar, inserido na aprazível sociedade de São Paulo de outrora. Na juventude, destacou-se como indiscutível líder católico, o que o levou a percorrer uma fulgurante carreira política, tornando-se conhecido em todo o país. Mais tarde, fundou um movimento para lutar pelos ideais da Igreja, reunindo numerosos discípulos em torno de si, aos quais se esforçou por transmitir uma sólida formação doutrinária, bem como o espírito que o animava. Plínio Correia de Oliveira faleceu a 3 de outubro de 1995, após uma terrível enfermidade. Entretanto, ponderando que todo homem tem uma determinada missão a cumprir em função do desenrolar da história, mais do que se deter na análise dos fatos concretos da vida de Dr. Plínio, merece ser considerada sob a perspectiva desse desígnio de Deus, a fim de se compreender sua pessoa e sua obra. Com efeito, a humanidade vem sendo corroída por uma longa crise, estabelecida no Ocidente ao longo dos últimos 5 séculos, e designada por Dr. Plínio com o nome de Revolução. Esse processo de desagregação total, propulsionado pela exacerbação das paixões do orgulho e da sensualidade, pretendeu instaurar em todo o mundo a heresia mais profunda, protuberante e desastrosa, o igualitarismo metafísico. Para isso, procurou eliminar os vestígios da ordem cristã, sacral e hierárquica, e tudo o que havia de verdadeiro, de bom e de belo, insurgindo-se assim contra o trono do Todo-Poderoso e implantando na face da terra o reino de Satanás. Contudo, quando a Revolução parecia prestes a atingir o auge de sua expansão e planejava alçar estandarte da vitória,
Deus suscitou um varão, filho da igreja eleito por Nossa Senhora, para desempenhar um papel que até este momento não havia se manifestado na história. Quem foi, pois, este homem? Um varão que nasceu e se desenvolveu à luz da inocência de sua mãe, Dona Lucília, e brilhou por sua virgindade e integridade moral. Um varão chamado a refletir em si virtudes harmônicas, aparentemente opostas. De um lado, extraordinária grandeza e majestade imponente, as quais causavam medo aos orgulhosos. Do outro, uma bondade acolhedora, penetrante e cheia de bem-querença que atraía. Um varão dotado de um carisma de discernimento dos espíritos sem igual, com uma visão histórica a respeito de toda a opinião pública, penetrando os indivíduos, as nações, os povos. Um varão que, à medida, ou melhor, um varão que, à maneira de uma árvore brotada entre as rochas, cresceu em meio a perseguições, incompreensões e ingratidões. Um varão de fé, o qual defendeu das fileiras do laicato a honra, a santidade e a infalibilidade da igreja, como ninguém o fizera em sua época. Um varão que, sozinho, divisou a situação da humanidade, discerniu o mal que se alastrava e levantou-se contra toda a sua geração e as subsequentes. Com a força de sua convicção, desafiou o consenso do seu tempo, segurou a correnteza e quebrou a revolução para que, sobre seus escombros, fosse edificado o reino de Maria. Nessa intenção, ofereceu a própria vida, se assim dispusesse a providência, e foi colhido depois de 1000 sofrimentos, enfrentados com a coragem de um cavaleiro e a resolução de um verdadeiro mártir. O porquê desta obra? Muitos já empreenderam a tarefa de publicar escritos dedicados à figura de Plínio Correia de Oliveira, porém, além de existirem numerosas referências à sua pessoa e atuação em tantos outros. Em alguns, se encontra uma concepção parcial de sua abrangente personalidade, por abordar apenas um de seus aspectos, secundário, na maioria das vezes. Em outros, se procura deformar sua imagem, apresentando-a por um prisma distorcido ou irreal. Sobretudo, nenhum deles oferece uma visualização completa que mostre esse varão ímpar do único ponto de vista pelo qual realmente merece ser considerado, isto é, o do desígnio de Deus sobre ele. Ora, ninguém parece ser mais indicado, nem possuir voz mais acreditada para tal encargo do que o autor desta obra. Já em outubro de 2010, para a obtenção do grau de doutor em teologia pela Universidade Pontifícia Bolivariana de Medellín, Colômbia, defendeu ele sua tese sobre o mesmo tema, sendo qualificada pela banca examinadora com a nota máxima, summa cum laude. A presente coleção de 5 volumes que o leitor tem em mãos é uma versão ampliada deste trabalho, por meio da qual se quis facilitar ao grande público a compreensão deste homem, que atravessou o século XX de ponta a ponta e marcou de forma indelével os séculos vindouros. Eu vi, bem pode exclamar o autor, afinal, os quase 40 anos de convívio com o Dr. Plínio, desde 7 de julho de 1956, quando o conheceu, até o dia em que ele rendeu sua alma a Deus, sendo nos últimos 20 anos seu secretário particular e imediato colaborador nos assuntos que o ocupavam e na formação de seus discípulos, fazem do autor uma testemunha e a mais autorizada de todas para se pronunciar sobre a vida, a atuação, as virtudes e o pensamento de seu mestre. No entanto, a respeito de um varão que chegou a afirmar de si: já não sou eu quem vivo, mas a Igreja Católica que vive em mim. Nada melhor do que recorrer ao sapiencial ensinamento dessa Igreja, que ele amou até as últimas fibras de seu ser, para explicá-lo com maior profundidade. Um livro vivo. Quando o autor iniciou seus estudos teológicos com os mestres de Salamanca, todos eles filhos de São Domingos, logo no começo teve um movimento de alma de intensa admiração pelo modo de expor a teologia, tão característico do carisma dominicano.
as verdades mais sublimes, os problemas mais complicados, as questões morais mais difíceis, tudo era apresentado como uma clareza rutilante, de forma viva e acessível, de maneira a suscitar no ouvinte um autêntico encanto pela doutrina católica. Entre as variadas e atraentes questões, um ponto chamou-lhe especialmente a atenção: a ação do Espírito Santo nas almas de seu papel na santificação. O autor já havia se dedicado ao tema graça, essa misteriosa, mas quão real, participação na vida divina. Todavia, não conhecia a fundo a possibilidade de o homem ser assumido, iluminado e guiado por Deus, a ponto de agir como ele mesmo, sob sua direta inspiração, por meio dos 7 dons do Espírito Santo. Entre estes, os mestres dominicanos, fiéis dos ensinamentos de São Tomás, apontavam de sabedoria como o mais elevado, por possuir uma função arquitetônica em relação aos demais, sendo, em consequência, considerado o pináculo do organismo espiritual infundido na alma, com o batismo, formado por virtudes e dons. O autor estava diante de um panorama novo, que lhe mostrava o quanto a mística pervade a vida, não só dos santos favorecidos com fenômenos extraordinários como o êxtase, mas de todos os batizados que correspondem às dádivas e aos favores concedidos com largueza por Deus. Além disso, no decurso destes estudos, uma intuição teve também capital importância para a sua vida. Em certo momento, compreendeu ele toda a nitidez como que a mística ensinava sobre o papel dos dons do Espírito Santo na santificação da alma. Se aplicava inteiramente ao que tinha ocasião de comprovar, no dia a dia, em Dr. Plínio. A partir desse instante, houve como que uma súbita mutação. A teologia deixou de estar restrita ao campo teórico para se tornar viva e concreta, quase palpável, personificada num varão virtuoso, e seu verdadeiro livro de teologia passou a ser Dr. Plínio. Se os dominicanos tiveram o mérito de abrir os arcanos da ciência sagrada ao autor, Dr. Plínio foi o mestre que, por seu exemplo, o ensinou a aplicar às nações sobre a mística à vida cotidiana, sobretudo nos seus últimos 20 anos, nos quais o convívio com ele era diário. Essa intuição da mística na própria vida de Dr. Plínio foi um dos motivos que levou o autor a estimulá-lo a narrar suas recordações, convicto de que desses fatos se destilaria o suave perfume dos dons do Espírito Santo, que atuavam de modo tão intenso em sua alma, em especial o da sabedoria. O profundo interesse e caloroso entusiasmo que tais narrações despertavam nos mais jovens, com evidente proveito espiritual para eles, eram a confirmação do acerto dessa intuição. A sabedoria viva no século XX. No decorrer destas páginas, se verá a descrição minuciosa das moções do Espírito Santo na alma de Dr. Plínio, notadamente, mediante o dom da sabedoria, através dos olhos do autor, observador atento e sistemático de todas as suas ações durante os longos anos transcorridos a seu lado. Conhecer a doutrina por exposições orais ou escritas é motivo de júbilo, mas ter comprovado sua riqueza, esplendor e grandeza de forma viva, movendo-se e produzindo seus efeitos na alma de um varão, tê-las visto nos reflexos de suas palavras, gestos e atitudes, é um acréscimo de alegrias precedentes. O autor, com estranhada emoção, se recorda do dia 15 de março de 2005, na Basílica de São Pedro, no altar da cátedra, com 6 candelabros acesos, pronunciando em latim sua profissão de fé. Creio também firmemente em tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição, e é proposto pela Igreja, de forma solene ou pelo magistério ordinário e universal, para ser acreditado como divinamente revelado. De igual modo, aceito firmemente e guardo tudo o que
acerca da doutrina da fé e dos costumes é proposto do modo definitivo pela mesma Igreja. Com sua mão sobre as Sagradas Escrituras, foi constrangido a conter as lágrimas, sobretudo ao proclamar em alta voz: no exercício do meu cargo, que me foi confiado em nome da Igreja, conservarei intacto, transmitirei e explicarei fielmente o depósito da fé. Esse momento jamais será esquecido e constituirá para ele um ponto de referência por toda a eternidade. Pois bem, enquanto a pluma desliza sobre o papel para redigir estas linhas, novamente se encontra a mão esquerda do autor sobre as Escrituras Sagradas, e brota-lhe do fundo de sua alma esta declaração, dentro do mesmo espírito, seriedade e consciência do anterior juramento. Nessa perspectiva, diz o autor: eu confesso que convivi, ao longo de 40 anos e muito de perto, com Plínio Correia de Oliveira. Todas as transcrições de suas palavras correspondem à realidade de suas expressões durante esse período, pois possuo arquivo de suas conferências, comentários e conversas, além de seus escritos. Se algum exagero houve em minhas apreciações sobre ele, será por estar aquém de seus devidos limites. Peço à Santíssima Trindade, por intercessão de Maria Santíssima, Mãe do Bom Conselho de Genazzano, que aceite este trabalho para benefício de almas e glória da Santa Igreja. Inocência, o início da sabedoria. Um raro tesouro ao alcance de todos. Era uma tarde de sábado, em dezembro de 1967. Acometido por grave crise de diabetes e tendo em consequência se submetido a uma operação no pé, Dr. Plínio encontrava-se repousando no sofá vermelho do escritório de seu apartamento. Todos os seus amigos ou próximos haviam saído, exceto 2 que permaneciam na sala ao lado: o médico, que o assistia nos fins de semana, e o autor, que dava expediente para atendê-lo em qualquer necessidade. Ambos conversavam longamente a respeito do que se tinha passado com o Dr. Plínio durante a semana, já que o primeiro, tendo suas obrigações médicas no Hospital do Rio de Janeiro, chegava a São Paulo na sexta-feira à noite, ávido de ouvir contar os fatos acontecidos de segunda a sexta. E o autor, com muito gosto, comprometia-se a anotá-los no seu caderninho e transmitir tudo a ele. Em determinado momento, um disse ao outro: olhe, Dr. Plínio vai demorar pelo menos 2 ou 3 meses para se restabelecer. Nesse tempo, nós poderíamos pedir a ele que nos fizesse um relato de sua vida e de como foi a infância. Isto não o cansaria, pelo contrário, o distrairia, porque seria apenas uma recordação das memórias, e nós lucraríamos ao ficar com a autobiografia dele pronta. Que ótima ideia! De repente, tocou a sineta. Era Dr. Plínio quem chamava. O encarregado do expediente levantou-se, e o médico o seguiu. Quando entraram, Dr. Plínio deitou um olhar cheio de discernimento dos espíritos sobre ambos, e percebendo pelo imponderável que a conversa estava muito intensa, calorosa e abençoada, perguntou antes mesmo de pedir o que precisava: sobre o que estavam conversando aí fora? Como a oportunidade se apresentava propícia, disseram: sobre um assunto muito precioso, que são os acontecimentos da semana com o Senhor, e estávamos desejosos de propor o seguinte: uma vez que, segundo o prognóstico dos médicos, essa convalescença vai se prolongar por 2 ou 3 meses, o Senhor não queria aproveitar os períodos vagos para ditar sua história? Nós estamos aqui à disposição e poderíamos nos revezar, ora anota um, ora anota outro. Ele sorriu e disse: ah, não se iludam, isso seria interminável, porque eu me lembro dos mínimos movimentos da ação de graça em minha alma, desde o primeiro lampejo do uso da razão. E, portanto, se fosse escrever tudo, daria para encher mais de 100 volumes.
o que o levava a ter memória de todos os movimentos da graça em seu interior, desde que tomou a consciência de si. Era ele um varão privilegiado, que vivia constantemente voltado para Deus em todos os seus pensamentos, desejos e ações, porque cultivava as graças recebidas com um empenho e um afinco incomparáveis. Ora, as leis da graça são poucas vezes, ou melhor, as leis da graça não poucas vezes, as leis da graça, não poucas vezes, são contrárias às da pura natureza. Nas vastidões e multiplicidade da criação material, tudo quanto tem muito valor é também, em geral, raro e difícil de se obter. Por exemplo, uma pedra preciosa de refinada pureza, belo, colorido e incalculável preço. E muito mais isso se verifica em relação aos bens do espírito, com uma inteligência. Em extremo oposto, a graça divina, da qual uma só gota vale mais do que todo o universo criado. Deus a oferece aos homens com infinita largueza, à semelhança da luz do sol que brilha dos céus, para iluminar e aquecer todos quantos dele queiram se beneficiar. Como explicar o fato dessa inapreciável dádiva, que nunca falta a quem a peça, ter um aproveitamento tão escasso por parte dos homens? No maravilhoso panorama da vida sobrenatural, afirma a Escritura que o dom de sabedoria também está à disposição de quem por ele aspira. Resplandecente é a sabedoria, e sua beleza é inalterável. Os que a amam descobrem-na facilmente. Os que a procuram encontram-na. Ele antecipa-se aos que a desejam. Quem para possuí-la levanta-se de madrugada não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. E mais adiante. Assim, implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu estudei lealmente e reparto sem inveja e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é para os homens um tesouro inesgotável. E os que a adquirem preparam-se para se tornar amigos de Deus, recomendados a Ele pela educação que ela lhes dá. Talvez nestas sublimes palavras possamos encontrar um indício que nos leve a decifrar o mistério da superabundância da graça e da diminuta correspondência do homem. Ao se referir à sabedoria, o autor sagrado especifica que ela é descoberta com facilidade por aqueles que a amam e encontrada por quem a procura. Com efeito, essa vida divina infundida em nós por ocasião do batismo tem suas leis e suas exigências que precisam ser obedecidas, pois, sem a reciprocidade da natureza humana, ela se estiola na alma, míngua e chega até morrer. Na vida física, se comemos, satisfazemos a fome. Na vida espiritual, a regra, mais uma vez, é exatamente inversa. Quando deixamos de nos alimentar, perdemos a vontade de fazê-lo. É o que, em espiritualidade, se chama assédia. Isto é, carência de apetite do sobrenatural. Porém, quem deseja com ardor crescente a graça divina e anseia pelo céu, quem reza com fé e pede com força o espírito da sabedoria, recebê-lo-á em abundância e verá aumentar cada vez mais sua apetência. Não terá trabalho e encontrará sabedoria quem, para possuí-la, se levantar na madrugada, isto é, desde a hora da vida, que é a infância. Ela lhe oferecerá, sem ser necessário fazer esforço algum para encontrá-la e gozar de suas castas delícias. Entretanto, conforme ressalta ainda o livro da sabedoria, deve-se estudar lealmente, ou seja, é preciso ter retidão de alma para aprender a sabedoria. Por que lealdade? Sempre que dentro de nós se manifesta uma tendência para o mal, por exemplo, o apego ao dinheiro, a uma propriedade, a uma amizade ou ao amor próprio, apresentam-se dois caminhos: ou fazemos uma combinação com ele, ou melhor,
ou fazemos uma combinação com aquele defeito e deformamos a consciência para aceitá-lo, ou, com lealdade, o cortamos e não lhe damos ouvidos, conforme o conselho de nosso Senhor. Se tua mão ou teu pé te fazem cair no pecado, corta-os e lança-os longe de ti. A partir do momento em que há um consentimento às paixões desordenadas, peca-se contra a sabedoria e se estabelecem na alma uma conduta, um critério de vida e uma estrada desleais, dos quais a sabedoria está ausente. Mas quem aprende com lealdade e, portanto, vive com sabedoria, acabará alcançando tal alegria que quererá ensinar essa sabedoria aos outros e comunicar as suas riquezas, pois o bem é eminentemente difusivo. Ora, não é necessário alongar-se em definições teológicas, basta recorrer ao poderoso auxílio do exemplo. É do famoso escritor latino Sêneca a seguinte frase: Longum iter est per preapeta, breve et efficaz por exempla. A doutrina de fato convence, mas não atrai almas. É preciso que haja exemplos vivos a serem imitados. A vida de Dr. Plínio presta-se de modo admirável a tal comprovação. Em primeiro lugar, por ele ter conservado a íntegra e a inocência batismal até o extremo de sua longa vida. Ademais, por ter guardado lembrança muito aguda de todos os movimentos da graça e dos sopros do Espírito Santo em sua alma desde a infância, sendo capaz de descrever graça por graça, bem como correspondência por correspondência. Ele se dizia escravo da graça e foi fiel e flexível a tudo o que o Espírito Paráclito quis lhe pedir. Durante 87 anos viveu este varão ímpar na história, premiado por Deus com o dom da sabedoria, num grau eminente. No momento em que ele abriu os olhos da inteligência, já possuía esse dom, o qual é uma participação na própria sabedoria divina. Examinemos, pois, as recordações de Dr. Plínio para constatar como a sabedoria se antecipa aos que a desejam, ou seja, aos inocentes. A sabedoria se oferece a quem a procura, desde a aurora. Ao nos aproximarmos de uma criança que está nascendo para o uso da razão, logo notamos nela um modo de ser flexível, doce, afável, admirativo e despretensioso, e, sobretudo, uma alegria extraordinária. Com efeito, é própria criança inocente contentar-se com pouca coisa, como, por exemplo, o fato de receber uma caixa de fósforos vazia para brincar. Ela não se detém no valor ou na substância do objeto, mas vê, isto sim, o gesto de alguém que lhe deu aquilo, e fica com o coração agradecido. A essas razões comuns de satisfação, muitas vezes soma-se na alma da criança batizada, na qual age a graça de Deus, um júbilo sobrenatural que, em certo sentido, a eleva acima da terra. Isso explica as alegrias infantis e é o que faz com que a criança seja mais alegre do que o homem maduro. À medida que correm os anos, se quiser pensar no céu, andará muito avidamente ao procurar rememorar esses gozos da infância. Quais eram eles no caso de Dr. Plínio? Eu fui um menino enormemente feliz, profundamente feliz, quase angelicalmente feliz. Que alegria áurea e tranquila eu carregava em minha alma na primeira infância. Que bem-estar e que louçania eu sentia dentro de mim. Eu me sentia penetrado por uma luz prateada e juvenil. Eu me sentia penetrado por uma luz prateada e juvenil e possuía a segurança de que ela me acompanharia sempre, apesar das dificuldades da vida, cuja existência eu percebia confusamente. Como eram essas alegrias? Era, em primeiro lugar, sem saber
explicitá-lo, a satisfação por minha própria inocência. Eu desfrutava calmamente de todo o proveito que uma criança inocente pode ter na vida, o que me fazia palpitar de contentamento. Por outro lado, Nossa Senhora me ajudava a ver o que a vida tinha de bom e direito. Entretanto, pela ordenação com que a graça punha isso na minha alma, a fonte principal dessa felicidade não era propriamente tal coisa ou tal outra, mas sim notar serem elas, no fundo, santas. Isso me trazia muitas consolações espirituais, não tanto por pensar no céu, mas pelo nexo daquelas coisas com que ele e por vê-lo refletido nelas. Assim, na vida de todos os dias, eu tinha 100 gáudios. Literalmente, vibrava de felicidade. E isso fazia de mim uma criança de gênio muito estável, sem tempestades temperamentais. Até me perguntava, serei só eu tão feliz? Conúbio entre a inocência e a sabedoria. Entende-se a inocência em geral como o estado de alma da pessoa que não pecou contra a castidade, reduzindo esta temática à prática do sexto mandamento da lei de Deus. É verdade que com a perda da pureza consuma-se o rompimento da ordenação interior da alma, mas Dr. Plínio considerava a questão como algo muito mais sutil do que a simples ausência do pecado, seja ele venial ou mortal. Segundo ele, Deus dá à criança, já em seu nascimento, um conjunto de instintos e de propensões que são nobres. Por quê? Infundidos por ele, proporcionando-lhe assim a capacidade de julgar de forma honesta e escolher sempre o melhor. Contudo, dada que a nossa natureza é vulnerada pelo pecado original, esses princípios facilmente se adulteram. Com o batismo, porém, quando a criança se torna templo do Espírito Santo, as graças começam a agir nela de maneira a favorecer sua atitude íntegra diante das coisas, evitando que ela siga sua tendência por causa das paixões, a vê-las de modo não reto. Assim, para Dr. Plínio, a inocência consiste na fidelidade à verdade dos juízos que a pessoa faz de acordo com esses padrões primeiros. Isso que Dr. Plínio costumava chamar com o nome genérico de senso do ser, correspondente exatamente à tese tomista dos primeiros princípios da alma. Com efeito, como todos os seres viventes têm seus instintos, também o homem, além dessas tendências inerentes à natureza animal do seu corpo, possui inclinações próprias à alma racional. Não próprias à alma racional, tão inerrantes quanto são certeiras e ordenadas as dos animais. Se não é preciso ensinar as plantas a deitar suas folhas para cima a fim de receber a luz do sol, e se jamais uma formiga se engana, levando para o formigueiro um plástico que imita açúcar, nem um cachorro se equivoca comendo um pedaço de pau pintado como osso. Não era possível que Deus, tendo colocado o homem como o rei da criação, o fizesse inferior às árvores, aos insetos, aos cães. Ao contrário, deu-lhes princípios muito mais nobres e elevados, que estão em atividade mesmo antes do uso da razão e são, segundo afirma São Tomás, e a unanimidade da escolástica, a noção de ser e a sinderese. Pela primeira, a alma humana tem, no contato com o mundo externo, a intuição do ser e da verdade das coisas. Ela percebe por instinto e sem necessidade de explicar-lhe que todo ser não pode, ao mesmo tempo, ser e não ser, e, portanto, que ela mesma é um ser distinto dos outros, que uma sineta, por exemplo, não é um elefante, ou que um relógio se distingue de uma mexerica. Assim, pela inteligência, qualquer criancinha já nasce à procura da verdade íntegra. No que diz respeito à inteligência prática, ela tende ao bem universal. A palavra sinderese, vinda do grego, designa justamente o hábito natural infundido pelo qual a criança, na mais tenra idade e apesar de nunca terem dito a ela o que é pecado ou o que é virtude, de forma constante propende para o bem, segundo o primeiro princípio da lei moral. O bem deve ser feito e o mal deve ser evitado. A tal ponto que, por exemplo,
Quando a criança conta uma mentira pela primeira vez e a mãe lhe diz: "Você está mentindo", ela enrubesce. Por quê? Quem lhe ensinou que mentira é uma coisa má? Quem a instruiu de que a verdade deve ser amada? Ela não aprendeu através dos estudos, mas já tem gravadas no fundo da alma essas tábuas da lei que Moisés recebeu no Sinai, pelas quais sabe como deve proceder e percebe que não podia ter praticado aquele gesto. A partir do momento em que o homem comete o pecado, ele passa a ser suscetível do erro, porque sufoca esses princípios, mas enquanto se mantém fiel, ele é inerrante. Por isso, quando a criança vai maturando até ficar adulta, deve não apenas conservar o processo de conhecimento que tinha desde a infância, como também aprofundar e enriquecer a interpretação da realidade, de modo que seu desenvolvimento ao longo da vida seja uma decorrência de tais princípios aplicados dentro da inocência, até chegar à noção de Deus. É, portanto, na fidelidade aos primeiros princípios que ela vai se tornando inocente em sentido pleno. Conclui-se daí que, conforme ressalta o autor em outra obra, na raiz da verdadeira inteligência está uma grande fidelidade em analisar tudo em função das percepções primeiras, o que constitui propriamente a sabedoria. Aquisição da sabedoria. Aí está a recompensa pela limpidez de olhar e fidelidade completa a ele. Este é o valor do primeiro olhar sobre o ser inteligível das coisas sensíveis. O inocente reage como Deus, sente como Deus. Quando a criança tem a inocência como companheira inseparável, ela está sempre aberta aos panoramas sobrenaturais. Criada por Deus e para Deus, sua alma possui uma espécie de imã que a faz sentir-se atraída por ele e ir à procura da verdade, do bem, do belo e do unum, ocultos por detrás das coisas que a rodeiam. Então, o que ela conhece, apalpa, cheira, degusta, ouve ou vê, a convida a transcender e a ir além daquilo que os meros sentidos captam. Ela se distrai, por exemplo, olhando uma formiga que transporta uma folha muito maior do que seu corpo e interiormente até sorri ao observá-la, equilibrando-se com um esforço extraordinário. Ela se delicia ao contemplar uma borboleta, às vezes tão pequena que um Então, o que ela conhece apalpa, cheira, degusta, ouve ou vê, a convida a transcender e ir além daquilo que os meros sentidos captam. Ela se distrai, por exemplo, olhando para uma formiga que transporta uma folha muito maior do que seu corpo. Interiormente, até sorria ao observá-la equilibrando-se com um esforço extraordinário. Ela se delicia ao contemplar uma borboleta, às vezes tão pequena que um colecionador a desprezaria. Tudo a encanta, tudo a maravilha, tudo a conduz a crer naquele que tudo fez e a amá-lo. Esse prisma, pelo qual a criança considera os demais seres, inclusive as outras pessoas, faz com que ela não se deixe arrastar pelas seduções do mundo, nem pelas riquezas, e muito menos ainda por aquilo que a possa levar ao pecado contra a virtude angélica. As coisas materiais lhe servem desde que facilitem a contemplação eterna e o relacionamento com o absoluto. Em suma, só o inocente toma uma postura correta e perfeita face a todas as criaturas, pois tem uma tal proximidade com Deus que pensa como Deus, reage como Deus, deseja como Deus, sente como Deus. Pelo contrário, quem abraça as vias do pecado, perdendo a inocência, cria uma visão egoísta e subjetiva do universo muito diferente da ótica de Deus, pela qual analisa tudo aquilo que o circunda em função de si próprio e de acordo com seus interesses. Por isso é que o padre Santiago Ramírez, OP, famoso tomista do século XX, defendia com muito acerto e precisão a seguinte tese: se de fato a inerrância está com os inocentes, então pode-se dizer que o conhecimento inteiro da verdade é aristocrático, ou seja, é privilégio de alguns poucos, pois raros são no mundo aqueles que mantêm a inocência desde a infância.
um olhar analítico e contemplativo à procura do absoluto. Vejamos agora como o Dr. Plínio descrevia as relações entre retidão de seus padrões interiores e o desenvolvimento de sua vida. Em minha primeira infância, eu sentia uma espécie de harmonia interna, por onde via tudo bem ordenado e aconchegado, sem lutas interiores. De maneira que tinha sucessivamente estados de espírito bem diversos, os quais não entravam em choque uns com os outros, por mais diferentes que fossem. E isso já era assim antes dos 3 anos de idade, graças a essa afinidade, aquilo que eu deveria cumprir, meu dever, sendo reto e vendo as coisas como devem ser, era cheio de consolação para mim, de alegria e de bem-estar interior. Quem vê a primeira fotografia de Plínio nos braços de sua mãe, Dona Lucília, nota logo, além da inocência da criança, o olhar analítico, lúcido e contemplativo de um menino que já se tem suas desconfianças e suas percepções. Nele está aceso o espírito de admiração, de enlevo e de veneração, sempre receptivo a todas as belezas que Deus pôs na ordem da natureza e da graça. Tanto quanto eu posso me lembrar de mim, em pequeno, eu era muito analítico, isto é, de tomar as coisas e pensar sobre elas. São boas, são ruins, segundo a moral, mas são ontologicamente aceptíveis ou não? Uma aptidão para análise vicíssima. Por exemplo, na minha fotografia nos braços de mamãe, me parece ver já naquela criança uma propensão assim. Não permitir que as coisas se apresentem acavaladas e promíscuas, mas mal diferenciadas. Uma enorme tendência para distinguir, para depois saborear ou recusar, analisar ou aprovar. Ou seja, material preparado para o julgamento. Mais tarde, no segundo retrato de Plínio, aos 2 anos de idade, encontramo-lo sentado numa pequena cadeira e, entretanto, ele está como se fosse um senhor ou um imperador num troninho, já com grandeza, já governando. Esse domínio e esse modo de ser digno defluíam do elevado pensamento que ele possuía. Numa fotografia minha, já maiorzinho, sentado numa miniatura de cadeira de gente grande, eu percebo que já a análise deu uns passos e algumas coisas já estão julgadas. Eu estou aprendendo a desconfiar vivamente, conforme o caso, embora também sabendo confiar. Parece-me que até aquela idade não existe uma retidão boa. É de um menino que está pensando pouco ou nada em si, mas está preocupado em saber como são as coisas. Este espírito de análise estabelece, então, o desprendimento de si. É de se notar a predestinação deste homem. Desde menino, a providência preparou e beneficiou sua própria natureza humana, pondo nele um equilíbrio entre sentidos, vitalidade e primeiro impulso da alma, com a finalidade de levá-lo ao cumprimento perfeito de sua missão, que era a de ter uma visão completa, perfeita, acabada e íntegra da ordem do universo, e amar essa ordem como reflexo da grandeza de Deus. Ele não tem egoísmo, não está voltado para si, porque possui espírito de análise. Na realidade, esses princípios primeiros postos na alma de toda criança foram dados ao pequeno Plínio de forma rica, sólida e excelente, levando-o a ter em relação a tudo uma compreensão como que paradisíaca, à procura de unum das coisas. Ao longo de sua vida, o autor não conheceu ninguém que tivesse um senso do ser tão ordenado como o dele. Ora, a providência não faz obras inacabadas, como um homem que começa a pintar um quadro e depois o abandona pela metade. Se ela deu a Plínio tal quantidade de dons naturais, deu-lhe também a graça que aperfeiçoa a natureza. Desde o início, ele foi dotado de privilégios sobrenaturais estupendos, um caudal de graças e dons místicos, dentre os quais sobressai o dom de sabedoria, enriquecido com o carisma de discernimento dos espíritos. Proveniente de um influxo do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, tudo isso formava em conjunto extraordinário em sua alma, fazia dele um homem completamente sui generis. Assim,
A partir do momento em que teve o uso da razão, ele viu tudo num relance de olhar, porque começou a perceber como seriam as arquetípias das coisas e quais eram as ligações existentes entre estas e o absoluto, que é Deus. Depois, é evidente, com o passar do tempo e em face das circunstâncias e dos acontecimentos, sua sabedoria foi se aplicando, explicitando, especificando. Contudo, não foi senão um desenvolver dos dons que ele já possuía e estavam contidos nesse primeiro olhar, semelhante a alguém que tem em suas mãos um grande carretel, com toda a linha enrolada. À medida que a pessoa puxa a linha, esta vai saindo, mas não significa que ela esteja criando a linha nova. Pelo contrário, ela já existia. Desde pequeno, Nossa Senhora me deu a tendência para fazer diante de tudo essa operação de espírito. Não sei se era um dom natural ou sobrenatural, ou se ambos os dons se ligavam. Por feitio de espírito, eu sempre queria ver a maior maravilha existente nas criaturas. Eu era uma criança de 4 ou 5 anos, porém a graça já orientava nesse sentido um dote provavelmente natural, mas um tanto salpicado de graças. Depois, quando afinal a noção do sobrenatural irrompeu no meu espírito, tudo isso tomou outro voo, outro aspecto. Analisemos ainda uma de suas recordações, na qual torna-se patente o quanto desde a infância Plínio tinha uma noção implícita, incutida pela graça, da existência de um universo muito superior, do qual este que vemos não é senão um reflexo. Um universo acima do mundo, feito de seres excelentes, espirituais, mais nobres, distintos e elevados do que os próprios homens, que é o mundo angélico. Batendo os olhos sobre alguns ambientes, ele percebia pairar ali certa ação sobrenatural, vinda do mundo dos anjos. Eu tinha um feitio de espírito, pelo qual as coisas sublimes me atraíam muito a alma. Olhando-as, analisando-as e admirando-as, querendo-as muito bem, eu ia insensivelmente conformando minha alma com aquele mundo ideal. Esse agir interior se aplicava a tudo quanto me parece de uma bondade, uma justiça, uma força e uma excelência extraordinárias. Tudo quanto estava nessa categoria de seres, fossem materiais, fossem espirituais, como os anjos que eu podia imaginar, tudo me parecia constituir um mundo que pairava por cima deste nosso. Um mundo para o qual eu deveria voltar-me com toda a força para modelar-me por essas sublimidades. O olhar de Deus comunicado a uma criatura. Menino penetrado do senso do maravilhoso, com um pensamento distante das coisas concretas e materiais e colocado, isto sim, nas grandes alturas do mundo dos princípios. Plínio, com seus 5 anos, 6, 7 anos, fazia análise e explicitações que escapavam ao comum das pessoas. Como era esse conhecimento do pequeno Plínio? Em que consistia sua contemplação? Alguém poderia perguntar-me se era um conhecimento de menino ou um conhecimento de gênio, fruto do esforço humano. O autor em concreto conviveu ao longo de sua vida com muitos astros do mundo da cultura, pessoas bem preparadas no campo da teologia, da espiritualidade, da moral, do direito canônico, e teve, portanto, oportunidade de comprovar as mais variadas inteligências, mas não conheceu ninguém que tivesse conseguido atingir tal grau de conaturalidade com a ciência de Deus. Nesse sentido, pode ele afirmar ter encontrado só uma inteligência que, guardadas as devidas proporções, fosse tão semelhante à mente divina. O dom da sabedoria, sustenta o padre Filipon numa de suas brilhantes definições, é o olhar supremo de Deus comunicado pela graça a uma simples criatura. Seu papel contemplativo e apostólico se estende a toda a atividade do cristão. Aos olhos da alma, esclarecida pelo dom da sabedoria, tudo se torna luminoso. Dir-se-ia,
ser essa uma sintética descrição de como o Dr. Plínio, desde a infância, via o universo tanto no tocante ao mundo sobrenatural quanto ao natural. Ele via o dom da sabedoria tão excelsamente desenvolvido na alma que, olhando para um objeto qualquer, de imediato subia para o que havia de mais perfeito naquela linha e encontrava o arquétipo que dava origem àquela beleza. Com efeito, o dom de sabedoria traz um conhecimento que está acima de todos os conhecimentos, pelo qual, com a rapidez de um relâmpago, a pessoa vê as coisas, os acontecimentos, todo o movimento do universo, como o próprio Deus vê. Por assim dizer, ele troca o instinto humano pelo divino. É o que os teólogos chamam de conhecimento por conaturalidade. Explica-o São Tomás. A sabedoria implica uma certa retidão de julgamento segundo as razões divinas. Essa retidão de julgamento pode existir de duas maneiras, ou por um uso perfeito da razão, ou por uma certa conaturalidade com as coisas sobre as quais se deve julgar. Assim, portanto, no que diz respeito às realidades divinas, ter um julgamento correto em virtude de uma inquirição da razão pertence à sabedoria, que é uma virtude intelectual. Mas julgar bem as coisas divinas por modo de conaturalidade pertence à sabedoria, enquanto é um dom do Espírito Santo. Era indispensável, pois, recordarmos essa doutrina para compreender o quanto Plínio, assistido de maneira especial por tamanho dom, estava com a mente sempre posta em Deus, o que se traduzia nos fatos da existência diária em seus primeiros anos. Detenhamo-nos em dois episódios que nos permitirão conhecer melhor sua alma: o vaso róseo e a bola laranja. É com grande alegria e prazer no coração que eu termino mais esta leitura. Se essa leitura lhe foi útil, você pôde acompanhar do início ao fim e pôde engrandecer de alguma maneira a tua vida, e você queira contribuir para que essas leituras continuem sendo feitas, isso como uma troca de energias, né? Você usufruiu de um trabalho e, se achar viável, pode estar contribuindo com esse trabalho também. Então, se você quiser contribuir com esse trabalho, abaixo aí na descrição você tem aí os dados para que você possa contribuir também e fazer a troca de energias, pois é dando que se recebe. Eu dei o meu trabalho a vocês através desse áudio e, caso seja da tua vontade, eu poderei receber alguma coisa em contrapartida de quem está ouvindo.